O dia que eu fiquei vermelho na frente do meu time. Fala pessoal, Rodrigo Pinto aqui novamente, trainer e consultor pela Jai School. Gente, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre um tema bastante interessante, né? Foi o dia que eu fiquei vermelho de vergonha na frente do meu time, né? Você acha que eu só aprendo as coisas ali estudando? Não, eu aprendo muito e aprendi muito e continuo aprendendo por meio dos erros. Então eu vou contar para vocês como é que foi essa história, então se liga aí. O que acontecia? Então nessa época eu era Scrum Master de um time, eu estava dentro de um dos maiores varejistas do Brasil ali, a gente começou a criar um produto digital para eles. E eu como Scrum Master desse time ali, um time que começou por volta de 5 pessoas ali, a gente foi fazendo as nossas primeiras entregas, né? A gente vai ganhando a confiança do cliente, né? Primeiro sprint, vai fazendo, né, os primeiros incrementos ali. E esse cliente ficou bastante satisfeito com esses primeiros resultados, começou a se sentir um pouco mais confiante e começou a pedir para que a gente expandisse esse time. Então de 5 pessoas a gente foi para 8 pessoas, 12, 15, 20... Quando chegou em 22 pessoas, pessoal, e mais pra frente eu faço um vídeo falando sobre tamanhos de time, assim, no Scrum, mas quando a gente chegou em 22 pessoas, a gente estava meio que numa dinâmica quase que impraticável ali, estava bem difícil de gerir as coisas ali, estava bem difícil do time se auto-organizar. Então o que aconteceu, né, cara? Eu como Scrum Master do time ali, eu via, sentia isso nas entrelinhas, via, né, pelos resultados que a gente passou a ter ali, e eu sentei com a Product Owner, e é aqui que começa um pouco dessa minha falha, né? Eu puxei a Product Owner desse time, falei assim, cara, a gente precisa fazer algo, a gente precisa modificar essa dinâmica porque não tá bacana, eu acho que 22 pessoas para um time já é coisa demais, assim, o que nós vamos fazer? E aí nós ficamos ali durante alguns minutos ali, levantamos algumas possibilidades e a gente saiu daquela sala com uma solução. Falamos assim, ó, beleza. Vamos fazer a quebra do time assim, assim, assado. Ó, fulano, ciclano pra cá, João, Marcela, Guilherme, né? Tudo nomes fictícios aqui, pra lá, e etc, etc, etc. A gente fez, né? A gente montou uma solução e uma composição para quebra desse time em 2 outros times. E fomos felizes e contentes lá para nossa retrospectiva da sprint, né? Foi nesse momento que a gente achou mais propício para a gente fazer esse comunicado aos membros do time Scrum ali e a partir da sprint seguinte nós temos já um time separado em 2, né, dividido em 2. Ao término da nossa retrospectiva, então, eu pedi a palavra e comecei a mostrar ao time, né, mostrar para aquele grupo de 22 pessoas ali como é que seria a composição dos outros 2 times que seriam divididos. Cara, e o que aconteceu? Não deu 2, 3 minutos dessa minha explanação ao time, um desenvolvedor levantou a mão e falou assim, peraí, Rodrigo, ó, seguinte... Tudo bem, é legal que você está trazendo essa questão aí, você está trazendo já essa solução, porém eu não concordo que essa deve ser a solução. Eu acho que nós deveríamos fazer de outra maneira por esse motivo. Já nessa uma outra desenvolvedora também levantou a mão já concordando e foi nesse momento que eu fiquei vermelho, cara, sem brincadeira. Eu não consegui esconder a minha própria vergonha naquele momento ali com o erro que eu tinha acabado de cometer. E qual foi o erro, pessoal? Por que isso é um erro e eu fiquei vermelho ali? Porque eu, como Scrum Master, eu assumi um papel de trazer uma solução para algo, para uma resposta para um problema do dia a dia ali, sem ter consultado o time, sem ter colocado o time dentro da sala ali para gerar uma solução colaborativa, né? Sem me utilizar da própria auto-organização das pessoas. Pessoal, quem são os indivíduos ali que estão mais cientes do problema, que estão mais cientes do dia a dia, que estão mais cientes até de propor melhores soluções? São as pessoas que estão com o pé na lama ali, que estão com a mão na massa, que estão no dia a dia ali. Eles são as pessoas que estão sentindo a dor ali de se ter um time grande, de se ter falhas de comunicação e etc e tal. Eles é que têm a dinâmica do trabalho sendo executada. Como que eu, um Scrum Master ali, assumindo uma posição de liderança, poderia simplesmente impor, ou indicar para eles qual deveria ser a solução de quebra de time e passar por cima dessa auto-organização da equipe, passar por cima da opinião ali dos membros do time. Qual que deveria ter sido então a minha função como Scrum Master ali, Qual que deveria ter sido então a minha posição? Eu deveria ter trazido essa questão, ter trazido esse meu desconforto, de um time tão grande ali, ter trazido fatos que mostrassem essa ineficiência da equipe, e eu deveria ter pedido que eles mesmos viessem com uma solução, que eles mesmos, em sua auto-organização, pudessem sugerir
uma nova estrutura, se essa fosse a solução a ser empregada ali, né? Uma nova composição de time, uma quebra de times com tais pessoas para um lado, tais pessoas para o outro, etc e tal. No fim, como é que né, acabou essa história toda ali, né? Eu rapidamente ali, né, me sentindo envergonhado com a questão, falei assim, pô, realmente, pessoal, então, vocês estão com a razão, então, né? E eram argumentos muito claros e muito fortes, assim, né? Eu, como Scrum Master, não tinha pensado naqueles argumentos que o time trouxe ali. E eu falei assim, então qual é a solução que vocês sugerem? E daí o time trouxe uma nova, houve um choque de ideias, né? Houve ali também uma discussão entre possibilidades dentro do próprio time. Algumas pessoas levantaram pontos, contrapontos, etc. Nós fizemos uma colisão das ideias ali e saímos com uma solução. E essa foi a solução empregada e foi maravilhoso, cara. Foi super bom porque a gente fez o quê? A gente fez com que, eu gosto de falar que é como se fosse o Darwin, né? O darwinismo ali que fala sobre as espécies ali, né? Então a gente teve ali, no caso ali, um choque das ideias e a ideia mais forte ali, né? A ideia que foi a melhor ideia, a ideia que sobreviveu, vamos colocar assim, foi a ideia que a gente escolheu para ser implementada, para ser posta em prática. Então esse darwinismo das ideias é importante, independente de quem venha, né? Se veio do Scrum Master, do CEO da empresa, do Product Owner, do estagiário, isso não importa, né? O importante é que a melhor ideia é que sobreviva. Então foi isso que aconteceu, né? Eu refiz a dinâmica, vamos colocar assim, né? Em vez de impor a minha ideia, eu passei a coletar então os inputs do time. Nós desenhamos uma nova solução na lousa ali, uma nova solução de composição do time, colocamos essa solução no ar e maravilha, cara, show de bola. Esse foi um aprendizado que eu tive, né? Em vez de sair impondo ideias e soluções, né, me utilizar da auto-organização do time para gerar uma ideia, uma solução colaborativa. Valeu? Então essa foi a dica de hoje, essa foi a história de hoje, né? Vejo vocês na próxima também e até mais.